Eu nasci em Diadema, vivo em Diadema desde que eu nasci, né? E minha infância foi não muito diferente da infância de várias pessoas que estão aqui no nosso meio, pessoas aqui do Beija-Flor, pessoas da comunidade no modo geral. Sempre gostei de jogar bola, empinar pipa, jogar bolinha de gude, fazer todas as coisas que a molecada hoje em dia ainda fazem, né? Com exceção de algumas que de repente já não estão mais nessa questão aí da adolescência. E minha adolescência também, como a de muitos, estudei em escola pública, estudei basicamente no Átila, no Amadeu, no Inamar 2, no Fabiola. E na escola sempre tinha aqueles grupos, né? A gente formava grupos e tal. Bem lá em 1998, quando eu estudava no Amadeu, foi quando comecei já a iniciar dentro do movimento hip hop. Eu tinha aproximadamente uns 12 anos, acho que eu tinha 12 anos, e aí a gente fazia umas reuniões lá, uns grupos e tal, e a gente cantava umas músicas, o pessoal da época, Racionais, Face da Morte, Canção Semana, essas coisas. E foi lá que eu já comecei assim a me iniciar nessa coisa do hip hop, do rap no modo geral, né? Como todo grupo que nasce na comunidade, né, independente, a gente sempre sonha com muitas coisas e tal. E a experiência da vida, as coisas que a gente vai vivenciando. Eu, por exemplo, com Filosofia do Morro, a gente fez muito show em vários lugares, muitos shows mesmo, no interior, outros estados. A gente fez bastante coisa e isso fez com que a gente ficasse bastante esperançoso com relação ao futuro, né, o que a gente poderia alcançar com o grupo. E quando a gente foi vendo que muitas dessas coisas eram meio que ilusão, a gente sabe que é difícil, para estar no cenário a gente precisa de ter uma grana, precisa de ter um investimento, precisa de pagar um jabá na rádio, coisa que é fora de cogitação pra gente, era naquela época fora de cogitação, hoje continua sendo, até por hoje a gente já pensar de outra forma, ser contra essas coisas. E isso fez com que a gente fosse buscar a forma de a gente estar desenvolvendo o nosso trabalho. A princípio foi para isso. Então a primeira coisa que a gente fez foi um evento que foi em comemoração de 4 anos do grupo Filosofia do Morro. Aconteceu aqui no Parque Ecológico do Eldorado e a gente trouxe várias atrações do bairro, que na verdade todas essas pessoas desses grupos, tanto de break como de rap, DJs, grafiteiros, todos eles ajudaram na construção do evento. A gente levantou 6 horas da manhã para pegar uma caixa de som emprestada de um, outra caixa de som emprestada de outro, a potência de um, do outro, e isso a gente montamos o evento. Essa foi a primeira experiência, né? E aí a gente teve um público de, em média, umas 900 pessoas no Parque Ecológico. E dentro desse grupo tinha o Mentes do Gueto, tinha o Magic Break Dance na época, que era o pessoal que estava na alta fazendo o break, meio que era uma coisa voltada para a questão da dança de rua, para aquela coisa mais de coreografia, mas os caras estavam a todo vapor. E aí a gente trouxe também o Alves da Lei, que foi o grupo que fechou. Na época os caras estavam em alto com aquela música Os Heróis Nunca Morrem. E essa foi a primeira experiência assim, que fez a gente visualizar que a gente tinha a possibilidade de fazer outras coisas acontecerem. E a gente viu o perfil das pessoas que também estavam envolvidas no processo, tanto das pessoas dos grupos, né, que eram assim como a gente, jovens da comunidade, moradores de Inamar, do Serraria, do Eldorado, que todos contribuíram para que o evento acontecesse da forma que aconteceu, mas também da comunidade, das pessoas que estavam vindo. A gente percebeu que tinha uma molecada que estava vindo também, estava curtindo, e aí sempre quando a gente passava, e aí quando vai ter outro? E aí, como foi muito legal e tal, foi da hora. Várias pessoas a gente percebe que a gente estava sendo, de uma forma ou de outra, que eu posso dizer, uma referência, né? Isso fez com que a gente começasse a pensar um pouco mais assim, selecionar um pouco mais as atrações que a gente fosse trazer, ver bem qual era a mensagem das pessoas que iriam participar do evento, para que não tivesse equívoco, no sentido de que as pessoas também tinham que ter uma informação de acordo com a necessidade delas, de selecionar mesmo as coisas que iriam ter. E aí a gente começou a partir por essa coisa um pouco mais social, né? Tanto que nossos eventos nunca a gente cobrou nenhuma entrada por nada. Olha, em eventos essa foi a primeira iniciativa da gente, foi em 2003, né? Foi o Hip Hop Cidadania,
e era em comemoração, não, era o Hip Hop Pé de Paz, na verdade, o primeiro foi Hip Hop Pé de Paz, e foi em comemoração aos 4 anos do Grupo Filosofia do Morro. Esse foi o primeiro trabalho que a gente fez, assim, um evento que a gente realizou. Porém, nessa época, a gente estava em alta, a gente já tinha feito várias coisas já com Filosofia do Morro, né? Que foi, a gente cantou, teve a oportunidade de cantar em vários lugares, de Diadema, então a gente rodou praticamente a cidade toda. A gente fez bastante coisa do lado na norte, na leste, pro lado do Vila Nogueira e tal, para esses lados, Campanário lá na norte. Casa do Hip Hop a gente também já fez algumas apresentações. Aqui na região sul, então, região sul, centro-sul, a gente, né, Namar, Eldorado, Serraria, vários lugares a gente já havia feito isso, falando do Filosofia do Morro. E aí com os eventos, como eu já havia dito, o primeiro foi em 2003, e aí a gente passou por um período de eu acho que, não sei se de reformular as ideias, de pensar quem eram as pessoas que iriam estar com a gente no processo. Várias pessoas não quiseram, tanto é que a partir de 2005 a gente fez uma edição do Hip Hop Cidadania. E aí, uma pessoa muito importante que também esteve nesse processo comigo foi o Pudim, que inclusive já fez parte aqui da Rede Cultural Beija-Flor, né? Que ele fez oficina de DJ, fez oficina de artes com Ordalina, e era um menino bastante crítico. E ele, por intermédio aqui do Beija-Flor, teve a oportunidade de fazer um curso no projeto Carmim, de elaboração de projetos. Aí a gente começou a estruturar um pouco melhor as ideias, né? Então não era aquela coisa de, vamos fazer e pronto. Então a gente começou já a pensar em como planejar, como colocar as ideias no papel e o que isso ia trazer de benefício pra gente. Foi quando a gente começou a ter um avanço realmente nas ações, né? Então a gente começou a elaborar o projeto, aí a gente ia pra rua, pedir apoio para os comerciantes. Tanto é que passou nesse segundo evento que a gente fez em 2005, 2 anos depois do primeiro, a gente já conseguia ter algumas pessoas, alguns comerciantes que já ajudavam a gente, né? Que já viam que a gente estava fazendo uma ação e que não tinha benefício nenhum financeiro para a gente, que a gente não estava pegando ali o dinheiro deles para poder se promover. E aí foi uma coisa que foi bem legal, assim, né? Esse processo de a gente começar a pensar em planejar as ideias. E aí, depois de 2005, a gente fez 2006, 2007, 2008, todas essas ações do Hip Hop Cidadania, né? Fora isso, a gente já fazia também, acho que foi em 2005, a gente fez um encontro de DJs, encontro do ABCD de DJs, onde a gente trouxe alguns DJs de todo o ABCD, DJ Lorde participou, DJ Bola 8, DJ Chesco, deixa eu me lembrar quem mais. Enfim, vários DJs, DJ Tano, DJ Davi, vários DJs participaram desse encontro e a gente realizou ele por 2 vezes também. Fora isso, a gente tinha outros projetos em construção, né? Dentro desse projeto tinha o projeto Toca a Vida. Esse projeto era um projeto que a gente realizou ele por 2 vezes também, que a ideia desse projeto era mais para a gente poder estar trazendo umas discussões a respeito da música e o que a música influencia a molecada, né, o pessoal. Então essa questão da música massificante, como hoje em dia é o funk, né, muitas vezes a gente não curte. Eu mesmo, assim, acho que o funk é uma música que é uma expressão das pessoas que realmente não têm oportunidade de se expressarem e tal, mas que hoje em dia ela também é conturbada, assim. Acho que as ideias precisam de ser revistas. E na época tinha bastante coisas nesse sentido também, e a gente procurava discutir essas influências, né? O que essas músicas influenciam na cabeça do pessoal. E, no entanto, essa ação aconteceu 2 vezes no Teatro Clara Nunes. Na verdade, uma vez teve que ser cancelado por conta da divulgação, que saiu atrasado. E participo dos eventos da SER. Muito tempo atrás, antes até de começar a trabalhar na SER, eu participava do evento como MC do evento, né? Enfim, aí eu participo também artisticamente de uma participação, faço participação numa banda, DJ Tudo, às vezes eu faço algumas coisas, participei de virada cultural já, Sesc. Então, atualmente eu faço parte do grupo Ornamentais, né? No qual a gente também já está com um trabalho aí para ser lançado, se Deus quiser, o quanto antes. A gente está em fase de terminar o disco, faltam umas 2, 3 músicas só. E
também continuo de vez em quando fazendo algumas coisas com uma banda DJ Tudo, né? Sou agente de todo lugar, às vezes eu faço algumas participações. E projeto Experimentando Música que está a todo vapor, né? A gente está aí na fase de adaptação, de compra das coisas e tal, que tá com toda uma demanda, né? E aí a vida pessoal com um monte de coisas também borbulhando por aí, por enquanto são esses, aí não tem como mais coisas. O projeto Experimentando Música foi pensado há muito tempo atrás, eu acho que acredito que seja em 2008, 2009, quando eu e o Neto a gente estava conversando sobre as ações que a gente vinha desenvolvendo, e aí a gente pensou, pô, teria que ter uma ação um pouco mais ampla, né? Porque assim, as ações eram todas voltadas para o hip hop da Cúpula Sul. E aí a gente pensou em uma coisa, tem que ser uma coisa mais ampla, uma coisa que a gente vai conseguir atingir mais pessoas, né? E continuar na ideia de trazer uma qualidade de vida, música de qualidade para as pessoas poderem acessar, né? Que a ideia sempre foi as pessoas que não têm acesso a essas músicas e tal, essa coisa da massificação, dessas coisas da mídia impondo uma série de coisas, e a gente pensou no Experimentando Música. Experimentando Música veio para suprir uma necessidade que nós acreditávamos que a comunidade tinha, né? Que era de ter acesso a outras coisas diferentes, outras músicas diferentes, né? E aí a gente pensou assim, desde o começo, em trazer uma forma de culturas muito diferentes umas das outras, né? Então a gente pensou em trazendo a questão da cultura tradicional, que é uma coisa pouco vista, poucas pessoas conhecem a sua própria cultura, né? Não sabe que existem coisas muito bonitas que muitas vezes as pessoas de fora dão muito valor e a gente que é aqui no Brasil, a gente mesmo não conhece, né? E aí a gente pensou nessa cultura tradicional e também das bandas independentes, que a gente sabe a dificuldade que é para se ter, de estar pegando essas bandas independentes e não sei se dando a oportunidade, acredito que se estão no projeto, a gente tem uma forma de seleção também das bandas que participam do projeto. As pessoas já estão experientes ao ponto de participar de ações assim bem mais até grandiosas do que o próprio Experimentando Música, que na verdade as oportunidades são poucas. E essas bandas se interagindo com outras pessoas que já têm CDs gravados, que já fazem parte do circuito, que são acostumados a tocar nas grandes casas, nos Sescs, nos grandes palcos de São Paulo, dos outros estados e até do mundo, interagindo junto com essas pessoas da comunidade, dessas bandas independentes que já fazem as músicas. Então a gente pensou a princípio no Experimentando Música como um evento onde a gente iria difundir essa cultura que já se tem, essas bandas do bairro que já fazem um trabalho, que já desenvolvem um trabalho. E aí, agora, a gente começou a pensar, depois de um tempo, a gente viu que tem uma grande dificuldade de aderência do público, por ser uma coisa que eles não estão muito acostumados a ver, né? Então o que é diferente às vezes soa coisa desconhecida e tem um medo, não sei, uma coisa que prende as pessoas a não participarem, a não buscarem conhecer. E aí a gente começou a pensar nesse Experimentando Música agora como formação. E aí veio o edital e a gente escreveu o projeto. Cúpula Sul, a gente vai se remeter a voltar lá em 2003 novamente. Foi aquela reunião que a gente teve. Foi tudo em prol de promover um grupo de filosofia do humor, um aniversário de 4 anos. E a gente reuniu uma galera, um pessoal, para poder desenvolver um evento. Cúpula Sul, a princípio, era isso. E daí, com o tempo, a gente foi vendo que várias pessoas foram indo para um lado, para o outro, outras constituindo família. Chegou uma época, lá em 2005, que eu estava praticamente sozinho. Que aí foi quando tive contato com o Pudim e a gente começou a estruturar as ideias. Mas a Cúpula Sul, em 2005, era praticamente eu, né? E aí depois que veio o Pudim, a gente começou a fazer as ações. E aí, depois de um tempo, as pessoas foram se identificando com a ideia. Aí uma pessoa quis chegar, quis fazer parte. E aí em 2008, quando eu comecei a trabalhar na série, a gente já começou a ter uma ideia um pouco mais estrutural. Que a série veio com uma coisa que contribuiu muito para mim, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, que foi de me organizar mais ainda do que a gente já estava tentando se organizar. Porque uma pessoa sozinha, a gente já sabia que não tinha como dar conta de tudo. E aí que vieram outras pessoas também, além do Netão. Foi a Patrícia, o Nando.
que a gente começou a pensar numa forma estrutural, e aí veio os apoios da SER também, com o equipamento de som e com o lance do coaching também, que é o Marcelo, uma pessoa que contribuiu bastante para esse crescimento da Cúpula Sul, que a gente começou a estruturar as ideias, colocar as ideias no papel, mas não só os projetos, né? Uma coisa assim de pensar o que é a Cúpula Sul e como vai ser a Cúpula Sul, o que a gente esperava da Cúpula Sul, o futuro da Cúpula Sul que seria, né? E aí a gente começou a pensar um pouco nisso. O Marcelo foi importante porque ele colocava várias coisas pra gente e a gente começou a gente mesmo fazer uns exercícios de pensar o que a gente queria, e aí tá, o que a gente quer é isso, mas como que a gente pode conseguir? Qual é o processo das coisas para não poder atropelar uma na outra, né? E hoje a Cúpula Sul é uma... O que eu posso dizer? Eu não vou dizer nem que é uma associação, que a gente está no processo ainda de documentar essa coisa, né? Que é questão importante de se constituir juridicamente, mas extraoficialmente a gente já existe já há muito tempo, e hoje eu posso dizer que a Cúpula Sul, sei lá, é muito meu. Para quem viu a coisa nascer, para quem está no processo desde o começo, é um pouco difícil é suspeito de falar, né? Mas pra mim, assim, é uma coisa que hoje a gente vem crescendo e eu sei que a gente vem transformando mesmo, assim. Algumas pessoas que estão vindo entendendo qual que é a proposta da Cúpula Sul. Hoje a gente já consegue conversar frente a frente com várias pessoas que a gente não conhecia, secretária de Cultura, a gente tem acesso à Secretaria de Cultura a todas as pessoas. A gente tem hoje oportunidade de desenvolver eventos no melhor espaço, acredito eu, municipal aqui de Diadema, que é o Teatro Clara Nunes, com o Centro Cultural Eldorado, que também é outro espaço que é muito maneiro. Assim, são os melhores espaços. Então a gente acredita que a gente vem construindo e vem buscando, conseguindo alcançar os nossos espaços, né? E a Cúpula Sul hoje está ocupando os espaços da cidade. Eu acho que eu nem me nomeio. Eu sou muito cauteloso com algumas coisas assim. As pessoas às vezes falam, liderança, não sei o quê. E eu sou meio cauteloso com essas coisas assim. Eu prefiro até não me nomear, deixar que as pessoas falem assim, o que elas pensam sobre a minha pessoa, porque é muito difícil. Eu nunca parei, tanto é que não é que eu nunca parei para pensar, até parei para pensar, mas isso é uma coisa que me remete a várias coisas, a pensar em várias coisas, né? E aí eu consigo visualizar outras pessoas que de repente não são tão vistas assim como eu, porque a gente acaba lidando com jovens, lidando com coisas que a gente tem que aparecer, tem que dar cara, né? E eu acabo olhando ao meu redor e vendo que tem outras pessoas que fazem coisas que muitas vezes não estão sendo vistas e que têm o mesmo poder de transformação que às vezes as ações que a gente desenvolve. Então eu procuro até não me nomear, até porque às vezes eu me sinto sendo meio injusto com as outras pessoas que também estão desenvolvendo as ações e que também são agentes de transformações, né? De uma certa forma, a gente até acaba se conformando em dizer que a gente acaba sendo agente de transformação por todos os que falam e tal, mas eu mesmo procuro assim não me nomear, né? E o que te motiva a fazer todas essas ações? Nossa, então eu sempre tive uma coisa muito forte com a questão social, no modo geral, né? E a gente sabe que o hip hop está muito associado a essa questão de buscar mudanças, né? De várias coisas. E com o decorrer do tempo a gente foi vendo que a gente falava inúmeras coisas na música, na letra, né? E no entanto a ação, né? A gente sabe que hoje são poucas as pessoas que fazem essas coisas na ação, né? E aí a gente procurou ter um pouco de contato com essa ação, como que é isso de uma forma, né, assim, mais ativa. E aí foi que a gente começou a procurar essa coisa de ir pra ação mesmo, né? A gente acredita que a gente fazendo fica mais fácil para poder transformar, né? Para poder realmente estar alcançando alguma